Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje com a situação de paz e segurança no leste da República Democrática do Congo, que voltou a ser analisada ao mais alto nível hoje aqui em Luanda. O Presidente da República, na qualidade de mediador, recebeu o homólogo de Ruanda, Paul Kagame, e da reunião resultou a decisão de um encontro que deve acontecer em breve entre Kagame e Félix Tshisekedi. Os confrontos entre as forças governamentais congolesas e o grupo armado M23 fizeram milhares de deslocados e ceifaram muitas vidas. Em fevereiro deste ano, por exemplo, dados da Organização das Nações Unidas indicavam que os novos enfrentamentos causaram a fuga de cerca de 135 mil pessoas da cidade de Saka, no leste da República Democrática do Congo. O presidente João Lourenço, na qualidade de campeão para a paz e reconciliação da União Africana, tem se manifestado preocupados com a situação no leste da RDC. Daí que nesta segunda-feira recebeu no Palácio da Cidade Alta Paul Kagame, o presidente do Ruanda, país acusado de apoiar o M23 para a discussão dos caminhos para a resolução do conflito. Do encontro que decorreu à porta fechada, resultou a manifestação da vontade do chefe de Estado ruandês de se encontrar com o homólogo congolês Félix Tshisekedi Tshilombo numa data que será definida pelo mediador da crise, o presidente João Lourenço. Durante essa reunião ficou acordado que o presidente, em breve, o presidente Kagame aceita o princípio de encontrar-se com o presidente Tshisekedi numa data a ser, portanto, indicada pelo medianeiro e também a parte ruandesa aceita o princípio que já tinha sido acordado com a parte congolesa no sentido de as delegações ministeriais trabalharem para se chegar a este passo. O Presidente da República, João Lourenço, tem desenvolvido uma ação diplomática intensa por mandato da União Africana para reaproximar as lideranças da República Democrática do Congo e do Ruanda, tendo como grande objetivo a pacificação do leste da RDC. Recentemente esteve em Luanda Félix Tshisekedi, o presidente congolês, que foi recebido pelo homólogo angolano, tendo igualmente aceite manter o encontro com Paul Kagame. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, justifica que a reunião, que ainda não tem data nem local para acontecer, enquadra-se na continuidade de esforços ligados à pacificação da região. Desse encontro entre os dois chefes de Estado, que vão, portanto, no sentido de continuação dos esforços de Sua Excelência, o Presidente da República, para encontrar a paz e a reconciliação na região. O leste da República Democrática do Congo enfrenta há vários anos uma instabilidade militar que provocou milhares de mortes e de refugiados, com o governo congolês a acusar o Ruanda de apoiar o movimento armado M23. Os novos confrontos incluem relatos de bombas lançadas sobre áreas civis nas cidades de Sake e Goma, onde vivem cerca de 65 mil deslocados internos. Passou o Jornal, primeira edição da semana. Outros destaques: mercado de medicamentos de preocupação, atos de negligência e falta de cuidados por parte de alguns munícipes no processo de compra. Veja também atendimento nos hospitais. Malária não muda de posição no quadro geral e continua a ser a principal causa de internamento. Justiça e Direitos Humanos. Ministro constata dinâmica e funcionamento dos serviços no sul do país. Desafios de desenvolvimento na SADC. Decisões e perspectivas lançadas pelo Conselho de Ministros da organização. Fundo Monetário Internacional, reações sobre a nova previsão do crescimento da economia angolana. Fora de portas, nota para os principais assuntos e o ponto de situação das legislativas em Portugal. O desporto acontece hoje com homenagem no quadro especial Mulher, mas tem muito mais. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões.
Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. A Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos. O selo da verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. Outra vez, boa noite, ainda na senda dos acertos no quadro da situação de paz e segurança no leste da República Democrática do Congo. Temos em estúdio para um breve momento de conversa o professor Nelson Fernandes, é especialista em relações internacionais. Bem-vindo, professor, boa noite. Estamos a olhar para mais este encontro. Creio que daquilo que ouvimos, de resultados, terá sido, portanto, um encontro com o que se esperava, concretamente. Bem, é mais um encontro, de veras que sim, e esperemos que deste encontro possa realmente sair algo que possa decidir o futuro da República Democrática do Congo. É preciso deixar claro que nas impressões que temos, vemos que Paul Kagame continua a jogar. Continua a jogar porque as ações que estão a ser praticadas agora, a intensidade que está a ser aplicada agora na guerra no leste do Congo, demonstra que Paul Kagame não vai recuar. Não vai recuar por uma questão existencial. A riqueza do Ruanda vem precisamente da exploração ilícita de minérios no Congo, o que faz com que a riqueza do Ruanda deriva dessas ações. Se o conflito parar, de onde vai tirar dinheiro para a projeção do próprio Ruanda, que já ganhou uma projeção e, conforme vemos até na Liga Inglesa, aparece no rodapé Visite Ruanda, todo um conjunto de propagandas. Mas há aqui uma questão de soberania estratégica. A soberania estratégica não está na SADC e nem está em África, porque os atores assimétricos que patrocinam esses grupos rebeldes na República Democrática do Congo acabam eles por decidir o destino da nação. E só podemos também ver aqui que a ação desses grupos assimétricos, a posição do presidente do Ruanda, que o seu exército protege o M23 e todos os outros grupos rebeldes, vamos ver que tem criado aqui já uma dissimetria dentro da SADC. Dissimetria por uma simples razão. A África do Sul já está a ter posições diferentes da posição de Angola. A África do Sul já pensa no exército que está instalado no Congo para combater o M23 e o Ruanda. Professor, Kagame aceita o convite de vir a Luanda 2 semanas depois de cá ter estado o homólogo da RDC. Por isso é que ele está a jogar. As outras vezes não veio, esta vez veio para mostrar boa vontade e vamos ver que diplomacia está a ser preparada para poder desmontar. Nestes casos, nós temos que estudar quem é o ator que o patrocina, quais são as razões que motivam a proteção do M23 para poder sentar-se à mesa de negociações. Porque ir à mesa de negociações sem ter a matéria preparada. E outra chamada de atenção, os nossos órgãos de defesa e segurança, a nossa segurança do Estado, já como o nosso presidente é o campeão da paz e é o medianeiro das relações entre estes 12 Estados e é o representante da SADC, não obstante também campeão a nível da União Africana, campeão da paz a nível da União Africana, deve ter a cautela de ir ao encontro, espiar, saber quem patrocina essas ações. Quem são esses atores assimétricos? Para então poder encontrar aqui um denominador comum que possa levar Paul Kagame a recuar na sua posição e encontrarmos caminho de acantonamento para poder chegar a essa mesa das negociações. Porque senão vamos ter que adotar a posição que a Angola adotou com a UNITA. Está a negociar, está a combater. Está a negociar, está a combater, no sentido de cercar o cerco à posição que o Ruanda tem vindo a ter. Nota para Angola, olhando para esta vinda de Kagame, já teve há 2 semanas, como fizemos referência, Félix Tshisekedi. Angola avança nesse processo de mediação. Nota para o nosso país.
Bom, é nota máxima e o presidente João Lourenço tem estado a fazer um esforço que realmente dignifica o campeão, sendo campeão da paz. A Angola tem uma posição de não alinhamento, a Angola tem uma posição do diálogo, a Angola tem uma posição de conselheiros para caminhos da paz, apaziguar os conflitos intra e internos. Quer dizer, Angola está aqui como um grande medianeiro, não a nível da SADC, não a nível da União Africana e também a nível das próprias Nações Unidas, em função da posição que Angola teve em relação à Ucrânia. Então, nós temos nota 10, a nossa diplomacia tem estado a trabalhar e é isso que se recomenda para melhorarmos a questão da nossa região, porque a nossa região precisa de estabilidade. E é com a estabilidade na nossa região que nós vamos conseguir ter o êxito do corredor do Lubito. Com a ausência de paz na República Democrática do Congo, o corredor do Lubito não estará a funcionar nos 100% que traria grande economia para Angola. E então nós temos que fazer o trabalho de casa, porque também afeta não só a região, em particular Angola. Do encontro de hoje não saiu data definida para um provável encontro entre Kagame e Tshisekedi, mas a acontecer será esta uma grande conquista no campo da mediação. Evidentemente, ela já é uma grande conquista pelo presidente Paul Kagame aceitar vir a Angola e sentar-se e até marcar-se uma data, uma provável data do encontro entre os dois presidentes, no frente a frente, no sentido de que um olhando no olho do outro e poder encontrar os caminhos, as relações que podem haver de proximidade entre os dois presidentes, porque o cara a cara realmente ajuda a transformar qualquer decisão, a ter a melhor percepção da ação do outro. E, conforme disse, a percepção que temos do rosto, o estar do presidente Paul Kagame, ele está a jogar. E vamos ver como é que ele vai sair desse jogo dele. Professor Nelson, vamos agradecê-lo por estes momentos breves de análise. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade para mais conversa. Muito obrigado. Obrigado e continuação de bom trabalho. O Presidente da República deixa Luanda amanhã e segue viagem para a China, onde vai cumprir uma visita de 3 dias. Segundo os serviços de Secretaria da Presidência da República, a visita oficial do chefe de Estado deve acontecer nos dias 15, 16 e 17. Vamos anunciar a visita esta semana do Sr. Presidente da República, João Lourenço, à República Popular da China, a convite de seu homólogo, o Presidente Xi Jinping. Pois bem, comecemos por dizer que o chefe de Estado angolano parte amanhã em viagem para Beijing, a capital chinesa, devendo cumprir o programa da visita oficial nos dias 15, 16 e 17, ou seja, sexta-feira, sábado e domingo próximos. Concentram-se no primeiro dia, sexta-feira 15, os aspectos mais relevantes da parte política do programa, porque vai ser nessa jornada que o Presidente João Lourenço vai falar sucessivamente com o Primeiro-Ministro Li Qiang, com o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, e, para o momento mais alto do dia, não só do dia, mas do conjunto da visita de 3 dias, o tete-a-tete com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. No fecho da jornada vão ser assinados novos instrumentos jurídicos para o reforço das relações entre Angola e a China. Depois do primeiro dia, vão seguir-se as jornadas de sábado e domingo, a primeira delas a ser cumprida quase toda na capital chinesa, Beijing, em que se prevêem audiências a empresários interessados em trabalhar no mercado angolano, ou que já o fazem, e um encontro do Presidente João Lourenço com membros da comunidade angolana estabelecida na China, entre outros momentos de um programa sempre muito intenso. Vai seguir-se uma deslocação à província de Shandong, cuja capital é Jinan, um ponto da geografia chinesa, onde o chefe de Estado vai fundamentalmente desenvolver atividade ligada à economia e à pujança produtiva do gigante asiático, visitando indústrias como a farmacêutica e a têxtil e, por último, conhecer o que os chineses fazem em matéria de produção agrícola. Em linhas gerais, será este roteiro que vai manter ocupado o Presidente da República nesta missão de Estado, a República Popular da China, à frente de uma delegação robusta que incluirá um Ministro de Estado e vários ministros que respondem por setores, com uma interação muito presente nas relações no eixo Luanda-Beijing, como são os casos dos ministros da Energia e Águas, Transportes, Obras Públicas, Finanças, Recursos Minerais, Petróleo e Gás.
E falamos a seguir das relações Angola-China, na semana de expectativas, com a deslocação já anunciada do presidente João Lourenço ao gigante asiático, que acontece dias depois de o chefe de Estado ter acreditado o novo embaixador chinês, que à chegada confirmou o interesse do seu país em reforçar ainda mais as relações com Angola. Temos reações de especialistas sobre o assunto. As relações entre Angola e a China são históricas. Datam de 1983 e estão baseadas fundamentalmente numa cooperação comercial emergente. Desde 2011, os angolanos são o segundo maior parceiro comercial dos chineses no continente africano, ao passo que o país asiático é o maior credor de Angola. Projetos como a Centralidade do Quilamba, a Academia Diplomática Venâncio de Moura e o Caminhos de Ferros de Luanda são exemplos da cooperação entre os dois países, mas existem outros que contam com investimento chinês. Há dinheiro da China, falo o recém-terminado Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, está em curso a construção da Central Hidroelétrica do Caculo Cabaça, que também tem dinheiro chinês, falo do Porto de Caio em Cabinda, também tem dinheiro chinês, portanto são projetos estruturantes, mas há outros desafios que se avizinham, que Angola precisa de dinheiro e a China sempre mostrou ser um parceiro interessante, não obstante de ter verificado algum desaceleramento nos últimos tempos desta relação. Precisamos adquirir investimentos porque é uma necessidade que o país apresenta, isso do ponto de vista transversal. Não só em termos de infraestrutura, mas também em termos de educação, ciência, tecnologia e outros elementos que de facto são do nosso interesse. Angola tem uma dívida com a China avaliada em 19 mil milhões de dólares, equivalente a 18 mil milhões de euros. Números altos e que de alguma forma são preocupantes, como explica o analista de economia para o desenvolvimento Daniel Tendo. Ainda assim, o especialista acredita que Angola pode negociar com o país de Xi Jinping no sentido de encontrar outras formas para amortização da dívida. Estamos a falar de uma dívida acima de 18 mil milhões de dólares. Ocupa nada menos do que 37% a 40% da dívida externa de Angola. Portanto, é uma dívida muito alta, mas sabemos o contexto que levou Angola a contrair esta dívida. Agora, o que se deve fazer é amortizar de forma eficiente para que tanto a China como a Angola não sintam-se tão lesadas, não é? E também renegociar os novos termos, as contrapartidas desta dívida. A julgar pelas necessidades de investimentos, conhecimento e até posicionamento na arena internacional, Leirivander Vital, que é especialista em relações internacionais, vê com bons olhos a parceria de Angola com a China em detrimento da aproximação com os Estados Unidos da América e outras nações. Ter um relacionamento com os Estados Unidos e com a China, do ponto de vista da diplomacia, para alguns poderá traduzir-se em muita coisa, mas para nós é em função das nossas necessidades e a busca da satisfação política e econômica que de facto nós precisamos. No entanto, não é mal num todo, pelo contrário, não é, contribui de forma muito significativa para o nosso próprio estabelecimento a nível do sistema internacional. Desde a primeira conferência do Fórum de Cooperação entre China e África, em 2002, Pequim concluiu 465 milhões de dólares nos projetos oficiais de financiamento ao desenvolvimento em Angola. Isso inclui um empréstimo de 90 milhões do Banco de Exportações e Importações da China para a reabilitação do caminho de ferro de Luanda e a construção de uma linha de distribuição de eletricidade de 45 quilômetros em Kifangondo e Mabubas. O Conselho de Ministros da SADC recomenda esforço contínuo na busca de solução para as situações de conflito no leste da RDC e em Moçambique. O assunto fez parte da agenda das reuniões que terminaram hoje, com foco nos desafios de desenvolvimento. O Conselho concluiu ainda que, para o alcance das metas, a SADC precisa de mais de 50 mil milhões de dólares. O Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral decidiu que o Zimbábue irá assumir a próxima presidência da organização. A eleição vai ocorrer na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que acontece em Luanda em agosto deste ano, no âmbito da política da rotatividade. O Zimbábue vai assumir a próxima presidência da SADC, assim que em agosto, portanto, assim que nós terminamos. Portanto, até lá ainda temos muito trabalho a fazer, sobretudo a implementação das decisões que nós tomamos agora, no que diz respeito ao fator humano, fator recursos humanos para a industrialização da nossa região e outros fatores de desenvolvimento que são
os transportes. Portanto, nós estamos a propor uma opção que, entre as várias opções propostas, é uma opção que tem a ver com uma rotação, não é, da ocupação da posição do presidente da comissão e do vice-presidente e uma competição no que diz respeito às outras posições de comissários. E para que a tal competição seja justa, a SADC fez saber que necessita de mais de 50 mil milhões de dólares para implementar os projetos prioritários na região. Por isso, o chefe da diplomacia angolana encoraja os países a pagarem as suas cotas. E é para encorajar os Estados-membros que ainda não fazem. Temos a decisão também sobre questões relacionadas com a saúde e questões relacionadas com a juventude, que foi também uma questão central, portanto, a criação de um centro de juventude na região, que penso que a Angola apoia muito. E o apoio de Angola não se esgota apenas nas questões da juventude, sobretudo quando o que está em causa são a paz e segurança na região. Se quisermos uma região, portanto, que tenha um presente e um futuro promissor, é preciso ter uma juventude vibrante. Paz e segurança, com certeza, paz e segurança, mas sobretudo sobre duas situações atuais, que é o desdobramento da missão da SAMI-RDC, na RDC, portanto, e a SAMIM, que é a missão que já está em Moçambique. Tendo em conta o aproximar de mais um aniversário do Dia da Libertação da África Austral, a assinalar-se no dia 23 de março, a SADC apela aos Estados-membros a partilharem as suas atividades e iniciativas sobre a efeméride, de modo a inspirar, a educar e sensibilizar para o significado histórico da luta de libertação e o seu impacto no desenvolvimento e progresso da região da SADC. Ainda sobre os desafios no plano de desenvolvimento da SADC, Angola defende uma aposta séria dos países membros no capital humano. E mais propriamente na juventude, que segundo o presidente do Conselho de Ministros da organização, é a franja determinante para o desenvolvimento da África Austral. O ministro das Relações Exteriores defendeu neste domingo, na abertura do Conselho de Ministros da SADC, atenção particular às necessidades dos jovens, de modo geral, por constituírem a espinha dorsal do crescimento da SADC. Excelências, não podemos falar de capital humano para a industrialização sem prestar atenção particular às necessidades dos jovens, que são a espinha dorsal do nosso desenvolvimento e crescimento. A nossa região é abençoada com uma grande população jovem. Estimativas recentes revelam que 75% da população total da região da SADC é composta por uma população jovem com idade inferior a 35 anos. No entanto, esta demografia enfrenta muitas vezes inúmeros desafios, entre os quais o acesso restrito à educação, ao desenvolvimento de competências, à oportunidade de emprego e aos recursos. Recursos esses que os chefes de Estado da SADC procuram direcionar, apostando cada vez mais na juventude pela estabilidade dos países. Os nossos chefes de Estado e de Governo já criaram condições necessárias para que a nossa região aposte na juventude, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região, para a consolidação da democracia, da paz e de segurança. Adotaram igualmente a Declaração sobre o Desenvolvimento e Empoderamento da Juventude em agosto de 2015. Acredito vivamente que ignorar as necessidades da juventude não é apenas míope, mas também põe em risco o futuro que todos aspiramos para a nossa região. E se a região não quiser correr tais riscos, está mais do que na hora de criar projetos para potencializar os jovens a fim de impulsionar o desenvolvimento industrial. Estes projetos abrangem todos os nossos pilares, nomeadamente o desenvolvimento industrial e a integração do mercado, o desenvolvimento de infraestruturas, o desenvolvimento do capital social e humano, a paz, segurança e governação e as questões transversais de gênero, as alterações climáticas e o ambiente. Os líderes africanos defendem que os jovens enfrentam muitas vezes inúmeros desafios, entre os quais o acesso restrito à educação, ao desenvolvimento de competências e oportunidades de emprego. E à margem das reuniões do Conselho de Ministros da SADC foram também debatidas aqui em Luanda as políticas de desenvolvimento do comércio na região.
Desafio que passa igualmente pela necessidade de recursos humanos qualificados, dada a exigência da Agenda de Industrialização da SADC 2050. Reduzir as barreiras técnicas do comércio na região da SADC, de modos a facilitar o comércio intra-regional, intracontinental, global e bilateral, é o objetivo da 39ª reunião anual das estruturas da SADC para as barreiras técnicas ao comércio, sob o lema Impacto da Qualidade no Capital Humano, que aconteceu nesta segunda-feira em Luanda. Na ocasião, o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, disse que o comércio constitui um fator relevante nas relações regionais e considera ser importante as observações de regras nas relações comerciais, regionais e transfronteiriças. O comércio entre os países da SADC é uma realidade, só que é dentro de um novo âmbito ao qual Angola se está a acolher, o que significa dizer que aqueles produtos que tenham origem nos países membros deverão, tão logo seja aprovada a nossa pauta tarifária, deverão ser comercializados no interior de Angola como se tratando de produtos nacionais e, igualmente, os produtos angolanos serão comercializados nos demais países da região nas mesmas condições. Portanto, esta é uma reunião que reúne os nossos técnicos para avaliar as condições e as capacidades que temos para verificar se esses produtos que todos nós vamos transacionar entre nós cumprem com esses requisitos. Rui Miguel de Oliveira deixou patente que a estabilização dos preços em Angola passa pela aposta na produção nacional em grande escala. A questão dos preços ela é realmente da nossa preocupação, da preocupação do governo, e para nós conseguirmos a sua estabilização nós temos que produzir em quantidade e volume suficiente para suportar a demanda e também temos que ter cada vez mais incorporação do produto nacional, porque um dos problemas que afetam o preço dos produtos tem a ver com as variações na taxa de câmbio e a taxa de câmbio varia em função da nossa capacidade de pagamento internacional. Numa altura em que o continente trabalha fortemente na implementação da Zona Livre de Comércio Africana, a responsável do Departamento de Qualidade da Ecofirma, empresa vocacionada no controle de qualidade, chama a atenção para a observação da qualidade do capital humano. Nós, dentro da empresa, temos a intenção é efetivamente dotar, capacitar os colaboradores para serem melhores e desempenharem melhor cada vez mais as suas funções. Portanto, é importante que cada vez mais se pense em capacitar todo o capital humano que as instituições detêm. Portanto, só assim é que, havendo conhecimento e qualificando os técnicos, é que podemos apresentar a tudo o que é serviço e tudo o que é mercado, garantir serviços e produtos com qualidade. É visão da SADC aprovar a Agenda para a Industrialização e Sustentabilidade, Agenda SADC Visão 2050, que é complementar à Agenda das Nações Unidas 2030 e da União Africana 2063, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Resto do mundo. Situação em Portugal. Detalhes em destaque. Mais à frente, continuamos a informar o Girassol Jornal. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos está em jornada de trabalho no sul do país. Na Willa, Marci Lopes avaliou a dinâmica e o funcionamento dos serviços no setor. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, afirmou esta segunda-feira no Lubango que a sua instituição tem como grande aposta a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. O titular da pasta de Justiça, que está de visita de trabalho à província da Huila, disse que os utentes dos vários serviços prestados pelo setor merecem um atendimento de qualidade e à medida das suas necessidades. Temos que melhorar. O serviço público é exigente. O cidadão requer e precisa de ser tratado da melhor forma, com eficiência, com eficácia, com respeito e com dignidade. E é esta a nossa divisa, é isso que nós temos que garantir, que todo o cidadão que acorra a um serviço da justiça tenha um tratamento digno, com eficiência, com respeito, com o máximo de celeridade possível.
Nós não estamos a fazer favores às pessoas, nós estamos a cumprir um serviço público. E esse serviço tem que ser prestado com qualidade. Marci Lopes garante que o Ministério tem tolerância zero para comportamentos desviantes dos seus funcionários e que pelo menos 50 trabalhadores do Ministério da Justiça já foram despedidos por atos que não dignificam a instituição. O serviço público é um lugar de excelência, não é um lugar para que pessoas se aproveitem de outras pessoas. Eu posso lhe garantir que já andamos acima dos 50 de pessoas demitidas por mau comportamento, por extorsão ao cidadão, por dizer ao cidadão que não tem roupa para depois receber pagamento em mãos e esse dinheiro não entra para os cofres do Estado. É isso que nós estamos a fazer, tolerância zero. Nós estamos, o governo, num programa de combate à corrupção. Combate à corrupção não se deve compreender como grande corrupção, é a corrupção que prejudica o cidadão. E a corrupção de pagar 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas para tratar um bilhete que já está no posto e o colega não quer entregar, isto prejudica o cidadão e é isso que nós estamos a combater. E reduziram bastante os locais de venda de medicamentos a céu aberto em Luanda, fruto de um processo de organização que tem sido desenvolvido pelas autoridades. Entretanto, por outro lado, o que preocupa ainda neste sentido é a negligência que é observada por alguns cidadãos que insistem em não observar os cuidados na hora da compra dos medicamentos. O mercado paralelo tem sido o maior fornecedor das farmácias que, na sua maioria, trabalha na ilegalidade. Depois dos serviços de investigação criminal apreenderem e destruírem toneladas de medicamentos diversos, a venda ilegal nas ruas nesta segunda-feira quase que não se fez sentir. No mercado dos kwanzas, a administração local tem realizado um extenso programa de combate aos medicamentos de origem duvidosa. Nosso interno, porque muitas das vezes as senhoras vendem no interior e também no exterior do mercado. Nós temos combatido essas mesmas vendas, temos dias próprios de combate que não posso aqui dizer para não alarmar muito. Temos combatido o medicamento normalmente nestes mesmos dias. Temos aqui 2 ou 3 brigadas que têm feito esse mesmo trabalho de combate a este mesmo medicamento, mas só que infelizmente as senhoras, muitas das vezes, como também é uma forma de sobrevivência dela mesma, que também não é legal vender este medicamento, ela persiste sempre no mesmo ato. Devido ao alto preço nas farmácias recomendadas, muitos cidadãos já se viram forçados a comprar os medicamentos nas ruas e mercados informais, apesar dos riscos. Naquele momento da aflição, passando por uma situação difícil no momento, por exemplo, com uma dor de cabeça, e tiver a passar ao lado de um comerciante que comercializa medicamentos, fui comprando por necessidade. Atendendo também o preço, na maioria das vezes eles vendem um preço menor do que os da farmácia. Particular, ele está me pedindo 2.500 e lá não me deram também medicamento suficiente aqui no hospital. Fiquei a lamentar muito, mas eu resto-me saber se esse medicamento que vem para o governo e para-se aonde, para poder se nos mandar comprar medicamento nas farmácias. Mas, portanto, na rua consigo comprar o amoxicilina a 300 kwanza. Apesar que é um risco que eu estou a pôr, não é? Para mim, para a minha saúde, mas atendendo a via financeira, econômica, optei sempre comprar o fármaco na rua, mas é um risco, não é seguro, um modo de, portanto, a conservação não é boa. Entretanto, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Angola, Santos Nicolau, alerta para os efeitos nocivos à saúde quando adquiridos medicamentos fora dos padrões recomendados. Se algum paciente, por uma razão ou outra, adquirir esse medicamento porque é mais barato, porque, enfim, a venda é porta a porta, está com a mobilidade reduzida, ao adquirir este aparente medicamento, vai lhe trazer problemas sérios. Lesões nos diferentes órgãos e sistemas, portanto, pode ser lesão no estômago, lesão no coração, lesão no rim, no fígado, no sistema nervoso, na vista, etc. Ou seja, está tomando um produto que não é eficaz para o quadro patológico que essa pessoa padece. As farmácias, que estão essencialmente localizadas nos bairros periféricos, em zonas de difícil acesso, onde alguns estabelecimentos são compartimentos repartidos de residências e às vezes sem ar-condicionado, devem ser descartados para a compra de medicamentos. Nos mercados paralelos, não adquiram medicamentos na rua, não adquiram medicamentos em farmácias que não têm climatização,
Portanto, os medicamentos não são apropriados nessas intempéries, que é para evitar mesmo males maiores. Segundo dados da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, ARMED, só em Luanda existem mais de 2.000 estabelecimentos de venda de medicamentos entre farmácias, ervanárias e depósitos a trabalharem de forma ilegal. E em alguns hospitais de Luanda, o fim de semana foi de relativa agitação em termos de atendimento. Nos hospitais dos Cajueiros e também da Samba, o balanço não passou do habitual, ou seja, a malária continua a ser a principal causa de internamento. A malária, nos últimos tempos, tem se destacado entre as doenças com maior prevalência nos hospitais por onde a Rede Girassol passou, como o Hospital dos Cajueiros e o Centro de Saúde da Samba. O doutor clínico geral do Hospital dos Cajueiros, Tomás Fernando, disse que, para além da malária, tem também as doenças diarreicas agudas, a conjuntivite, que está a se tornar uma preocupação naquela unidade hospitalar. Durante as 72 horas, o hospital atendeu um total de 2.596 pacientes, na sua maioria com malária, doenças respiratórias agudas, doenças diarreicas agudas e alguns casos de conjuntivite. A malária é uma doença endêmica e que todo o profissional de saúde, mas principalmente os médicos, sabem como cuidar dessa patologia. E temos o grande apoio do Ministério da Saúde, onde nós recebemos os medicamentos essenciais para tratar dessa doença. Já no Centro de Saúde da Samba, foram atendidos mais de 500 casos com maior predominância a malária, acidentes de viação, ferimentos por arma branca e conjuntivite, segundo a doutora Rosa Manuel, diretora clínica do Hospital da Samba. Nós tivemos um total de pacientes entrados na nossa unidade e atendidos, um total de 546 pacientes. Desses pacientes, a patologia que mais predominou foi a malária, com 75 casos. Depois, em seguida, tivemos os acidentes de viação, os ferimentos, alguns por arma branca. Os ferimentos, tivemos por aí um total de 27 casos. De seguida, tivemos a DDA, que é a doença diarreica aguda, com um total de 37 casos. Tivemos também casos de conjuntivite, que ocorreram na nossa unidade, um total de 10 casos de conjuntivite. De realçar que os médicos aconselham a população a terem mais cuidados com o saneamento básico para evitar doenças. Depois do intervalo, olhos sobre o que acontece no resto do mundo. Ao Girassol Jornal, fique ligado. E ainda hoje estão em destaque resultados na senda de combate à criminalidade, com detenções por pesca ilegal. Voltamos a seguir o intervalo, que é curto. Não saia daí. Até já. Até já. Ainda fora de portas, ecos das eleições legislativas em Portugal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa reúne amanhã com partidos políticos, onde espera ouvir estes partidos sobre o processo que, segundo os resultados, deu vitória à Aliança Democrática. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, começa a ouvir os partidos a partir desta terça-feira, dia 12 de março, na sequência das eleições legislativas. Numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República de Portugal, o chefe de Estado revela que, na sequência das eleições para a Assembleia da República, realizadas no domingo, ouvirá, a partir de terça-feira, os partidos políticos e coligações que nela estarão representados, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna e sem prejuízo dos círculos que ainda faltam apurar. Os resultados das eleições legislativas 2024 já são conhecidos, dando vitória à Aliança Democrática, que conquistou 29,49% de votos dos portugueses e 79 deputados na Assembleia da República. O PS foi o segundo partido mais votado e o terceiro, o Chega, que quadruplicou o número de deputados. O Chega é considerado o grande vencedor destas eleições. O partido de extrema-direita portuguesa passou de 7,8% para 18%,
passando dos 12 deputados eleitos em 2022 para 46 deputados. A administração eleitoral revela que ainda faltam apurar os resultados nos círculos da imigração, que elegem 4 deputados. Depois de conhecidos os resultados dos círculos da comunidade portuguesa no estrangeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nomeará o novo Primeiro-Ministro de Portugal. Pesca ilegal, operações de combate, resultados em destaque. E seguimos com reações sobre a mais recente previsão do Fundo Monetário Internacional em relação ao desempenho da economia angolana. O FMI prevê recuperação num curto prazo, mas adverte para os riscos da excessiva dependência do petróleo. A economia angolana se depara com uma série de desafios complexos, apesar das previsões do Fundo Monetário Internacional, FMI, indicarem um crescimento de 2,6% para este ano. Este cenário foi destacado por especialistas, incluindo o economista Pedro Coassa, em entrevista exclusiva à Rede Girassol. O FMI, embora otimista em relação ao crescimento econômico no curto prazo, alertou para os riscos elevados associados à forte dependência do petróleo, vulnerabilidades no setor bancário e uma dívida significativa com acesso incerto aos mercados. Pedro Coassa, em sua análise, enfatizou a importância de políticas monetárias e fiscais alinhadas para mitigar os impactos negativos e sustentar o crescimento. A avaliação positiva que o Fundo Monetário Internacional faz do crescimento econômico do país para este ano era esperado a partir do momento em que o governo angolano decide tirar o país da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Isto porque aquela ação sinalizava já ao mercado de que a intenção do governo angolano era acelerar ou aumentar a produção de petróleo, o que naturalmente significaria também que a economia haveria de crescer até certo ponto. Além disso, Coassa alertou para os riscos relacionados à inflação, destacando a necessidade de medidas para proteger o poder de compra dos cidadãos angolanos. Toda vez que o governo apresenta a proposta de orçamento do Estado para o ano seguinte ao Parlamento, deveria também se apresentar um projeto de lei que possa atualizar também o salário mínimo. Isto faz com que se mantenha o poder de compra, não é? Isto faz com que as famílias não sofram muito com os efeitos da inflação. Nós vemos que a política monetária, até certo ponto, precisa controlar um pouco mais a inflação para que possa compensar aquilo que são os efeitos pouco significativos da política fiscal. Portanto, essas duas políticas têm que caminhar de mãos dadas para que se possa ter um equilíbrio. Mas a política monetária, se puder segurar um pouco mais a taxa de câmbio, pode até certo ponto baratear um pouco mais o custo de vida e poder estabilizar a economia a partir da estabilização da inflação. O economista também sublinhou a necessidade de investimentos a longo prazo na diversificação da economia, especialmente na exportação de produtos de maior valor agregado. Temos que olhar muito mais para a atração de investimento que tenha um paradigma tecnológico voltado à produção em massa, sobretudo produtos que compõem muito a cesta de consumo, não é? Ou seja, a indústria transformadora em termos alimentícios e, claro, aliado ao fortalecimento também da agricultura. Diante desses desafios, o economista disse, por fim, que o governo angolano deve priorizar reformas estruturais e promover uma gestão fiscal responsável, não apenas para garantir a estabilidade macroeconómica, mas também para pavimentar o caminho para um crescimento económico mais resiliente e inclusivo no futuro. A Polícia Nacional apresentou hoje aqui em Luanda cidadãos nacionais e estrangeiros detidos pela prática de pesca ilegal. A operação de detenção resultou igualmente na apreensão de um total de 9 embarcações. 9 embarcações pesqueiras de bandeira nacional foram apreendidas nesta segunda-feira pela Polícia Nacional Aduaneira, na sequência de uma operação resultante de uma denúncia pública, dos quais 2 embarcações por infrações fiscais e 7 por pesca em zona proibida. São um total de 152 tripulantes, a bordo dos quais 55 são de nacionalidade chinesa e 97 são angolanos. Estas embarcações, feita a fiscalização, detectou-se que tinham como infração
não ter pago o imposto de veículo motorizado. Também dizer que no momento da autuação, meteram-se em fuga e colocaram-se em parte incerta, apagando as luzes e desligando os equipamentos de localização. Mas como as nossas embarcações de fiscalização são equipadas com meios que podem detectar os navios mesmo nessa condição, então foi possível proceder à apreensão dos 2 navios. No dia 10, tanto na zona da foz do rio Kwanza, mais propriamente na zona do estiamento, onde se faz a reprodução das espécies, detectamos a presença de 7 embarcações, portanto todas de bandeira nacional, a realizar pesca numa zona proibida. Dizer que estas embarcações estão autorizadas a pescar numa zona como aquelas, para lá das 6 milhas, e estavam a pescar nas 3 milhas. O porta-voz da Polícia Nacional disse que a Comissão Operativa Multissetorial está a trabalhar no caso para aferir se existem outras infrações. Nós, a Polícia Fiscal, como entidade policial que tem esta missão de fiscalizar os espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, procedemos à apreensão. Detectamos inicialmente esta infração. É um grupo operativo multissetorial que vai proceder então aos passos subsequentes. Tanto outras autoridades marítimas vão aferir se existem outras infrações e, dentro das suas competências, promover a responsabilização. Será que o Ministério da Educação lançou mais um ciclo de capacitação de professores para o ensino especial? O processo denominado Escola para Todos Nós conta com a parceria do Brasil. Participaram da formação professores de outras províncias do país. Cerca de 300 professores do ensino especial de algumas províncias do país estão a ser capacitados em atendimento educacional especializado no âmbito da cooperação entre Angola e Brasil, através do projeto Escola de Todos. Esta é a 3ª fase e tem a duração de 1 mês. Este professor da província de Benguela trabalha na educação especial há mais de 22 anos, conta como tem sido a sua experiência. Apesar de algumas limitações, nós nos dedicamos desde já a produzir materiais a partir do nosso contexto angolano, com base a tecnologia assistiva, que nós temos autonomia de produzir material reciclável, e também temos tido outras possibilidades de, uma vez com os parceiros, receber algum material específico para determinadas áreas. A coordenação do projeto disse que o curso tem como foco o ensino colaborativo e serão 11 formações diferentes. Este curso, ele visa formar o professor para atender aquele aluno que tem deficiência ou altas habilidades, superdotação, que é da área da educação especial também, em sala de aula. O curso ele tem um foco atualmente que é um ensino colaborativo, ou seja, o professor que vai ser formado aqui, pelo curso, ele vai trabalhar em conjunto com o professor do ensino regular, aquele que está dentro da sala de aula, para potencializar a aprendizagem desses alunos que são público-alvo da educação especial. Então, o projeto inicia com este curso, que é esse serviço de atendimento educacional especializado, e depois temos mais 10 formações que vão complementando essa e outras, fazer com que os professores que atuam com educação especial aqui em Angola tenham uma formação melhor, trazendo a nossa experiência brasileira, para que possam juntar com a realidade, com o contexto angolano. E daí a gente fazer uma formação que, de fato, atenda às expectativas daqui de Angola. O embaixador do Brasil em Angola avançou que esta 3ª etapa do projeto será mais aprofundada na capacitação das escolas em termos de materiais. Por exemplo, os livros em braille, as máquinas de leitura em braille e outras necessidades vinculadas. E temos aqui alunos de várias províncias de Angola, não só de Luanda, que ficarão durante 3 semanas sendo capacitados por 3 grupos de professores brasileiros que vêm da Universidade de Santa Maria. Para o Ministério da Educação, esta formação é importante porque poderá gerar novos formadores.
O que estamos a fazer é o processo gradual de inclusão escolar nas escolas todas do ensino geral e não só, colocarmos alunos com deficiência em todas as turmas para que eles possam interagir com os demais alunos. Este é um dos projetos que vai nos assegurar a formação contínua e não só, inicial também, de professores nas diferentes áreas de especialidade da educação especial. Regresso tem desporto para ver com os Júlio Santos, não é? Pois é, e já aqui está. Boa noite, bem-vindo. Boa noite aqui e também Simeão Mundula. Cá estamos nós para contar tudo sobre o desporto, mas hoje vamos apenas falar sobre o futebol nacional. Pedro Gonçalves divulga nesta terça-feira, a partir das 15 horas, a lista dos convocados para os jogos amistosos. É já na tarde desta terça-feira que o treinador português Pedro Gonçalves divulgará os eleitos rumo aos 2 jogos amistosos, ou seja, para a data FIFA. Este será os 2 primeiros encontros do conjunto nacional depois da participação no CAN da Côte d'Ivoire. Segundo a nossa fonte próxima à Federação Angolana de Futebol, Pedro Gonçalves poderá trazer uma lista com alguns regressos. A nossa fonte avançou ainda que a cara do conjunto nacional não será diferente da última convocatória rumo ao CAN da Côte d'Ivoire. Recordo que os 2 jogos dos Palancas Negras serão disputados em Rabat, Marrocos. Agora vamos falar sobre uma outra modalidade. Além dos Jogos Africanos do Ghana, Angola vai participar no Campeonato Africano de Lutas no Egito. A intenção é levantar o nome de Angola no ranking do nível internacional. O meu objetivo é estar qualificado, porque eu quero fazer as qualificações para os Jogos Olímpicos e estar qualificado para os Jogos Olímpicos. A comitiva angolana embarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, rumo à cidade de Alexandria, Egito, onde, a partir do dia 14, vai disputar o Campeonato Africano de Lutas. De acordo com o selecionador nacional, Pedro Lutas, Angola vai medalhar. A preparação estava muito boa. Agora estamos esperando que dia de festa, eu sei que Deus vai ajudar. Já estamos esperando o dia de festa. Só medalha. Eu sei que medalha vai estar aqui em Angola. Os atletas tiveram uma preparação que durou cerca de 3 meses, que, segundo a cadete de 69 kg, Josete Mavungo, serviu para limar as arestas. Devo dizer que, como atleta, estou muito bem preparada, eu e os meus colegas, e o meu objetivo é chegar no pódio e conseguir a medalha que eu consegui no ano passado, o primeiro lugar. Eu e os meus colegas estamos bem preparados e os nossos mestres estavam sempre aí para nós e nos orientar, acertar os nossos erros e tudo mais. Medalhas e pódios. É o que o chefe de missão, Antônio Vemba, afirmou sobre o trabalho realizado em território nacional. O gestor desportivo ainda avançou que 2 atletas que se encontram a participar nos Jogos Africanos do Ghana participarão também nesta prova. O único objetivo é conquistarmos medalhas. É isto que nós trabalhamos. A nossa delegação vai voltar dia 26, porque depois do campeonato africano que termina no dia 24, e vamos descansar 2 dias e vamos participar neste torneio para a qualificação dos Jogos Olímpicos da França. Dentro desses atletas, só são 2 atletas que vão sair do Ghana para o Egito, que é o Roberto Mbaio e Manasseu Nkunga. O combinado nacional vai competir nas disciplinas de luta livre e grego-romano. A prova vai ser disputada de 14 a 24 deste mês, na terra dos faraós. E sobre o desporto no Girassol Jornal, está tudo dito. Quina e Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, bom descanso. Também há Júlio, estamos juntos. E com este especial Mulher no Desporto termina a edição primeira da semana do Girassol Jornal. A todos, continuação de boa noite e até amanhã. Boa noite, estamos juntos. Até amanhã.